É um prazer nós estarmos dando início agora ao nosso programa Sala de Imprensa. Hoje nós temos uma entrevista super especial. Alguém que se dedica, através da sua capacidade e todo o seu profissionalismo, com os interesses da cidade de São Paulo e num aspecto extremamente importante, que é a questão da tecnologia da informação. Nós temos a honra de estar recebendo hoje o engenheiro Juan Queiroz. Secretário. Como é que está? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Por favor, é uma satisfação muito grande, que é o nosso secretário municipal de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo, acompanhando e ajudando lá nosso querido prefeito Bruno Covas. E ele tem uma formação extremamente particular no sentido da sua graduação de altíssimo nível. O secretário Juan Queiroz é graduado em Engenharia Industrial pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, com um curso de complementação em Engenharia no IMT, no MIT, de Massachusetts. E também com um curso de pós-graduação em Administração de Empresas pela GV, Faculdade Getúlio Vargas, a nossa querida Getúlio Vargas. Foi presidente da Agência Brasileira de Promoção e Exportações de Investimentos, a Apex Brasil, a Agência de Promoção e Investimento e Competitividade do Estado de São Paulo, a Invest São Paulo, e também foi conselheiro de administração do nosso BNDES e o BNDES Par, e do Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional e também aqui do Estado de São Paulo. Foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do nosso querido e saudoso Omar Yamato, além de outras administrações, onde integrou os Conselhos Superiores de Comércio Exterior, Construção Civil e Assuntos Estratégicos. E eu teria aqui mais inúmeros outros cargos ocupados pelo secretário, mas eu acho que o mais importante é a gente agora trazer para você, o público telespectador, tudo que ele possa nos informar, porque é o seguinte, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, através do nosso querido secretário engenheiro Juan Queiroz, nosso compatriota espanhol, porque eu sou Sérgio Redó, da Espanha também, né? Nós temos tradições fantásticas, né? Dessas comunidade importante que ajudou a formar a concepção toda histórica do mundo, não é? Através de grandes conquistas de portugueses, espanhóis, ingleses, né? E nós temos aqui o secretário municipal, aonde nós temos como ponto primordial o telecentro, que é um espaço onde o cidadão tem acesso livre, não é? Para, através dos computadores com a internet, ter cursos e orientações para uso de qualificação em tecnologia, através de monitoramento para a elaboração de currículos, não é? E além do COIS tem o Fab Lab livre, tem o Wi-Fi livre. O Wi-Fi livre é fantástico, que você vai ficar sabendo. O Descomplica São Paulo, além de outros grandes projetos, que é o SP156, também muito interessante, e o Empreenda Fácil, para você empresário, eu tenho certeza que muitos não sabem disso, e que hoje já está funcionando, e com grande êxito. Tudo será minuciosamente explicado pelo nosso querido secretário Juan Queiroz. Secretário, vamos começar pelo Telecentro? Vamos sim. Esse eu acho que é um belo projeto que tem ajudado muita gente, não é? Com certeza. Eu acho que eu iniciei a minha vida na iniciativa privada, sou empresário, Perfeito. Licenciado das minhas atividades empresariais. Perfeito. E quando a gente decide entrar ao poder público, Sim. Uma das opções é você poder auxiliar as pessoas. Não tem dúvida. Principalmente levar o teu conhecimento do setor privado para poder auxiliar essas pessoas. Atualmente nós estamos participando de alguns projetos na nossa secretaria. Eu estou como secretário a convite do nosso prefeito Bruno Covas, e a nossa missão dada pelo prefeito é transformar o nosso município de São Paulo em um município digital. O Telecentro, para mim, é um produto muito importante de inserção social, principalmente nas comunidades, onde nós temos que avaliar que tem muitas crianças, jovens e pessoas idosas que precisam ter acesso à tecnologia. O Telecentro praticamente dá essa oportunidade às pessoas. O Telecentro é um espaço físico, onde nós temos monitores e computadores e profissionais que auxiliam as pessoas. Eles podem pagar contas lá, eles podem fazer um curso de assessoramento especificamente, dependendo qual o setor que seja necessário, um curso de capacitação profissional e, ao mesmo tempo, interagir com as obrigações. Você pode
pagar boletos lá e terá todo o suporte necessário para fazer essas atividades. Importante entender que nós temos hoje implantados 130 telecentros. Estes telecentros estão nas comunidades, principalmente em lugares onde as pessoas têm carência de tecnologia, carência de computadores, e essas pessoas com estes telecentros terão acesso e estão tendo acesso à inovação tecnológica e se comunicar de uma forma mais tecnológica e digital. Importante. São quantos telecentros? 130. 130. Como é que funciona esses telecentros? Quer dizer, qual é a forma? Quer dizer, que hora que abre? Tem alguém que atende? Ele pode ser acessado através de aplicativo? Como é que funciona especificamente? Bom, nós estamos no momento de pandemia, então nós Por temos isso mesmo, secretário. horário restrito de atendimento das 9 às 15 horas. Basicamente, precisa de um agendamento através do portal 156, mas também presencial, dependendo qual será a atividade. Normalmente nós temos um coordenador no telecentro. Hoje nós estamos trabalhando com 35% da nossa capacidade. Perfeito. E ao mesmo tempo há uma equipe técnica de monitores que estão ali para servir aquelas pessoas que precisam ser atendidas. Inclusive, eu quero deixar claro ao nosso telespectador, o senhor secretário, né, como um homem disciplinado que o é, ele o tempo todo ficou aqui no nosso estúdio com máscara e ele falou, nós vamos fazer o programa com máscara ou sem máscara? Veja, eu particularmente, eu sou jornalista há 35 anos, não é? E também presidente da Associação Paulista de Imprensa. Eu acho que o mais interessante, o mais importante é a gente poder esclarecer a sociedade. É óbvio que um local como nós, que a gente tem cumprido com todos os protocolos de higiene, de asepsia, mandado fazer sempre aqui a parte toda de correção, né, o sistema de limpeza e tal, né, todo com material adequado. Então, eu acho que a gente tem cumprido com o nosso papel. Agora, é óbvio, quando você está em público, e eu estou aqui, me permita, falando isso, porque nosso programa, secretário, ele é dirigido para muitos jornalistas, né? Nós temos, graças a Deus, já há 6 anos no ar, e vamos para mais de 157 emissoras de televisão em todo o Brasil. Então, eu, na verdade, sempre tenho a oportunidade que me surge de esclarecer. Porque eu acho assim, a máscara é importante, importantíssima. Agora, desde que você tome o cuidado, você vê, entre eu e ele aqui tem mais de quase 2 metros, não é? Quer dizer, nós, na verdade, estamos num local com asepsia, com todos os protocolos. E, portanto, eu acho que a máscara é importante e exigível quando você está em público, não é? Quando eu vejo, às vezes, como eu vi antigamente, algumas emissoras falando sobre a questão, não é, da pandemia e o repórter na rua sem máscara. Esse sim está, inclusive, correndo risco, não é? Agora, nós aqui não há a menor necessidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em razão dessa pandemia, que, na verdade, o telecentro está trabalhando também com um tempo reduzido, é isso? Exatamente, e ao mesmo tempo com 35% da sua capacidade. Capacidade, perfeito. E levando em consideração todas as recomendações da saúde. Então, as pessoas vão lá, vão medir temperatura, vai passar álcool gel que bacana. nas mãos. Sim. E todos os monitores estão protegidos e as pessoas só terão acesso se estão usando as máscaras. Isso, exatamente. Lógico. Que é Caso contrário, a gente fornece a máscara na porta. Boa, ótimo. Tá vendo? O secretário é muito profissional, já sabe, eu ia fazer a pergunta, não precisou nem, já deu a resposta. Mas mais do que isso, secretário, uma coisa importante. Na verdade, hoje a gente tem visto que quem não está, né, incluído nesse processo da tecnologia da informação, está fora do mundo, infelizmente, né? E a gente vê que todas essas transformações também são pertinentes a essa questão fundamental de estar incluído. E eu acho que a prefeitura tem um trabalho fantástico, né, de fazer essa inclusão através das comunidades, pessoas mais simples, mais, não é, humildes, que não têm condição de ter acesso, até porque a tecnologia da informação é cara, não é? E o senhor tem uma avaliação de quantas pessoas são atendidas mensalmente, anualmente, por esse telecentro? Veja, eu posso falar para vocês o seguinte, para nós, a questão da inclusão social, da tecnologia,
agrega as pessoas. Sim. Então, nós temos, neste momento, 300 pontos de Wi-Fi livres nas comunidades e no município de São Paulo, incluindo as comunidades. Esses pontos de Wi-Fi dão acesso ao munícipe à internet. Por quê? Porque no telecentro, quando as pessoas vão lá com seus celulares, a gente ensina como usar o celular. Perfeito. Tendo um sinal de Wi-Fi, como usar o celular. Sim. Nos Descomplica, que é o Poupa Tempo, nós chamamos Poupa Tempo Municipal, mas é o nosso Descomplica, onde nós atendemos as pessoas. Que também estão instalados nas comunidades. Também nas comunidades, em lugares de fácil acesso. Nós estamos com 8 instalados e teremos mais projetos relacionados a isso. Nós já atendemos lá mais de 1 milhão de pessoas. O senhor sabe que o Poupa Tempo é assim, é uma ideia fantástica, não é? É um projeto maravilhoso, onde você tem ali concentrado tudo o que você precisa em termos de Estado, não é? Isso. A atuação do poder público em razão do contribuinte, do munícipe, né, do consumidor, você tem tudo ali que seja necessário. E agora os senhores vêm com essa ideia importante que é o Descomplica, que não deixa de ser um poupa-tempo, ou seja, é o mesmo serviço com do serviços poupa-tempo municipais, municipal, integrando alguns serviços estaduais. O senhor sabe que eu, particularmente, sou um usuário do poupa-tempo. Eu sempre frequento aquele da Praça da Sé, porque a API, a Associação Paulista de Imprensa, a nossa sede é na rua Álvares Machado, ao lado ali do Tribunal de Justiça, do Fórum João Mendes. E para mim, mais fácil, desço ali e já estou na Praça da Sé. E um dia desse, não, meses atrás, porque né, a partir de março a nossa vida, né, o novo normal. É. Então, antes de março, eu não lembro bem se janeiro ou fevereiro, eu tive que dar um pulo no poupa-tempo. E eu senti a diferença por não ter tanta gente. Porque a primeira vez que eu fui, com todo respeito, parecia que eu estava no metrô da Sé, entendeu? Plena 18 horas. Porque é um negócio assim impressionante, né? É uma coisa assim com muita gente. Mas não é, agora é que eu percebi, é em razão do telecentro. Perdão, do Descomplica. Ou seja, você, na verdade, porque a grande dificuldade, principalmente são as comunidades, onde as pessoas vêm de outros estados, têm problemas com certidão de casamento, certidão de batismo, certidão de... Enfim, as certidões todas que vivem aí nos cartórios e tudo mais, não é? De óbito, de casamento, de nascimento e tal, e que o Descomplica, que é o poupa-tempo municipal, faz esse trabalho e, portanto, descongestiona os poupa-tempos já conhecidos e previamente instalados na cidade já há muitos anos, é isso? Na realidade, o Descomplica teve um avanço, Sim, que nós chamamos de Descomplica digital. Então, as pessoas hoje podem acessar os mesmos serviços de uma forma presencial, com agendamento, sim, ou digital, das suas casas. Então, o prefeito Bruno Covas, a primeira coisa que ele pediu nesta questão da pandemia, até antes da pandemia, acelerar a inserção de novos projetos digitais. Então, levar os serviços que hoje a prefeitura presta de uma forma digital. Nós temos mais de 420 serviços que estão hoje de uma forma digital para o munícipe. Sim. Então, ao mesmo tempo, o Descomplica é uma ferramenta muito importante e o telecentro é uma ferramenta complementar ao Descomplica quando nós preparamos essas pessoas para poderem acessar a tecnologia no telecentro. E é uma coisa importante. O senhor tem aqui também um outro, esse FabLab Livre, São Paulo. O Wi-Fi o senhor já me falou, o Descomplica falou. O que é exatamente esse FabLab Livre? É um laboratório de inovação social com o objetivo de promover a inclusão digital. Quer dizer, exatamente. Na verdade, isso é o conjunto dessas ações que formam o telecentro, que formam o Descomplica, o Wi-Fi. É integrar ideias das pessoas, porque muitas pessoas nas comunidades têm ideias, mas não têm acesso a estas tecnologias. Olha, que bacana. Então, o que nós fazemos? Através dos Fab Labs, as pessoas podem ir lá, ter um monitor, transformar as suas ideias em realidade e checar esse produto no mercado. Então, eles podem construir um produto
dentro da ideia que Isso eles o que têm. é? Um computador que tem lá? Como é que funciona? Desculpa, porque eu também, Tem em um termos de espaço tecnologia físico, da informação, é um eu sou espaço meio físico, jurássico. É um espaço físico, sim. você vai com a tua ideia, você transforma a tua ideia através da inovação tecnológica, tem computadores, tem impressoras 3D, transforma esse produto e você sai, entra com uma ideia, sai com um produto, testa esse produto e se dá certo, as pessoas passam a produzir esse produto e viram uma pequena renda ou uma renda no dia a dia da vida das pessoas. E geração de renda para as pessoas. Maravilha. E aí, o que eu gostaria também que o senhor dissesse, e se o senhor puder, na verdade, trazer o maior número de informações possíveis, porque isso é, o que o senhor falou, é muito bom para o nosso público telespectador, mas agora, principalmente, com esse problema da pandemia, que a situação do empreendedorismo, né, dos empresários, as empresas, todas com muitas dificuldades, e eu estou vendo aqui que o Empreenda Fácil é uma forma de a pessoa poder criar uma nova empresa que normalmente demora de 120 a 150 dias em apenas 3 dias. Até 3 dias. Até 3 dias. Exatamente. Que coisa fantástica. Como é que funciona isso, secretário? Olha, quando nós iniciamos na gestão, um dos objetivos era facilitar a vida ao empreendedor. Essa questão virou uma questão muito importante para a economia do município de São Paulo. É diminuir os trâmites burocráticos para que o empresário, o empreendedor tenha acesso muito rápido a uma solução de abrir o seu negócio. Sim. Então, hoje nós conseguimos abrir um negócio até 3 dias. Sim. Então, diminuiu a burocracia, diminuiu o tempo e deu um acesso muito mais rápido, até digital, ao empreendedor poder abrir seu negócio no município de São Paulo. Maravilha. E os senhores já têm um número de quantas pessoas já se serviram desse há quanto tempo existe esse trabalho? Essa inovação? Nós investimos há 4 anos que estamos investindo. Nós vamos para o 4º ano. Porque não é mole, hein? Não, porque o que tem de burocracia... Olha, mérito para quem estava também, para quem participou de todo esse processo. Perfeito. Não é de um dia para o outro. Lógico. Mas já foram investidos 4 anos para quase 4 anos chegar para chegar a nessa primazia de em apenas 3 dias você ter a oportunidade de abrir uma empresa. Exatamente. E eu sei que não é a área do senhor, mas de repente o senhor possa ter essa informação. E para você tirar um alvará na prefeitura, demora muito? Olha, uma das orientações que nós temos, e nós estamos trabalhando junto com o secretário Isso que eu ia dizer, porque de licenciamento, lógico, o senhor deve estar... O César Azevedo, sim. As 2 secretarias estão trabalhando para digitalizar todos os novos processos que vêm dentro da secretaria dele, que é a Secretaria de Licenciamento. Ótimo. E nesse momento nós estamos com 99% dos todos digitalizados. Então, a meta dada pelo nosso prefeito Bruno Covas é final de gestão 100% de todos os novos processos digitalizados. E aí você vai encurtar o prazo, com porque certeza. Também hoje é um prazo muito longo. Eu sei que existem complexidades de acordo com o tamanho da obra, o tamanho do empreendimento, enfim, as características, às vezes está numa área de proteção ambiental, às vezes, enfim, você tem que ver todos os aspectos. Eu sei porque eu, como advogado, conheço bem isso. Mas, no fundo, se pudesse, não é? Inclusive, eu lembro que também tinha uma ideia de alguém que queira empreender, você de cara já dá uma licença, não é? Provisória, não é? Com o objetivo de conceder o alvará para ele já iniciar as obras, desde que esteja dentro dos padrões, exatamente, com todo o processo. Você gera confiança ao investidor. Exatamente. E outra, e a gente precisa ter uma coisa, eu sei que no Brasil é difícil, eu inclusive, como advogado, eu conversei muito, não é, no Congresso Nacional, principalmente quando houve a PEC 45, que foi a reformulação do processo judicial em São Paulo, no Brasil, de nós reformularmos com o objetivo do seguinte, de nós criarmos o crime de perjúrio. Não é? Eu tenho certeza que os colegas estão me assistindo e falam, pô, Redó, como não tem? Lógico que tem. A testemunha que, em juízo, não é, falsear com a verdade é processada, não é? Mas não é isso. A gente devia se estender, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você tiver, se você estiver num barzinho, se você estiver num restaurante, se você estiver no aeroporto,
e você ali falar alguma coisa para alguém de forma errada, equivocada ou mentirosa, você está cometendo um crime de perjúrio. Ou seja, você, na verdade, pode ser punido. E aí você dá uma responsabilidade maior. Porque com isso, porque a gente tem que levar em consideração, não é? E reconhecer que o nosso jeitinho brasileiro, eu acho maravilhoso, eu não acho ruim. Mas desde que seja o lado do bom, o lado do bem. Não é? Porque o brasileiro é muito criativo, extremamente criativo. Não é? Nós temos, graças a Deus, a bênção divina de nós termos aqui uma sociedade onde nós vamos superando tudo. Você vê, o caso do Covid-19 não é? É um exemplo. Não é? O local onde mais morreu gente está sendo o Brasil e ninguém divulga isso. Que menos morreu, perdão, né? Que mais foi curado as pessoas de Covid, sim, foi também aqui no Brasil. 2 milhões de pessoas que foram atingidas, 1 milhão e tantos já curadas. Quer dizer, então eu penso que isso daí tem que ser enaltecido. Agora, é óbvio, o brasileiro que é desonesto, o brasileiro que não cumpre o seu dever, que mente, esse tem que ser punido. E é esse que, na verdade, o honesto acaba pagando pelo desonesto. Porque quando existe essa demora também dos órgãos públicos, é porque os órgãos públicos querem se garantir de que tudo que eles estão fazendo é de forma extremamente correta. Porque interpretam que as informações que foram recebidas são corretas, quando na verdade não são. Porque às vezes tem empresário desonesto, né? Que falseia com a informação e tal, e o que o órgão público faz? Não, pouco importa o que ele nos apresentou. Nós vamos ver se o que ele falou é verdade. E aí é o que demora. Eu sei, porque eu já trabalhei na prefeitura, né? Eu também trabalhei na prefeitura, trabalhei no Estado, e a gente sabe desses problemas todos. Mas hoje, eu acho que com o avanço da tecnologia, né? Você vê como agora a questão, não sei se o senhor está acompanhando, do combustível, né? Que a respeito da octanagem, vai haver uma unificação de todo o sistema para que a gente tenha combustível. A mesma qualidade do combustível de São Paulo vai ser no Rio de Janeiro, no Acre, no Pará, em Roraima, Rondônia e tal, que é uma beleza, porque hoje é uma brincadeira. Você saiu de São Paulo, Rio, inclusive, a gente, né, que tem carro importado, você sabe que você não pode abastecer. Ou então procurar postos da rede Petrobras, Ipiranga, então, os mais sérios, né? Mas mesmo assim, eu tive problema. Inegável. Eu tive problema com o posto Petrobras, com o posto Ipiranga e tal. Tanto que sempre quando eu abasteço, eu tiro a nota fiscal, ponho a placa do meu carro, porque se der problema, não tenha dúvida, eu volto e crio uma bruta confusão. É porque tem que ser assim. Se você não cobrar, não é, o sistema não melhora. Não é? E eu acho que esse sentido, não é, de fazer com que descomplique a vida do empresário é fantástico. Né? Alguém que tem ideia, em 3 dias, você já começa a desenvolver a sua atividade, não é isso, secretário? O mais importante é você dar ao empreendedor os caminhos para facilitar a vida dele. A vida dele, exatamente. Então, a sensação do poder público, quem vem do setor privado, imagina que há complexidade no setor público. Mas muitas vezes a gente precisa entender o outro lado. E no poder público, você precisa entregar todas as informações da forma que foram requisitadas. Assim, com certeza, o processo caminha muito mais rápido que entregar informações que estejam faltando e estão sendo pedidas. Exatamente. Secretário, nós temos aqui também um outro projeto importante da Prefeitura, da sua pasta, da pasta de Inovação e Tecnologia, que é a SP156. Quer dizer, no celular, é isso? O portal 156 é o canal de comunicação entre o munícipe, sim, e a prefeitura. Ali você faz agendamento, ali você faz tudo, denúncia, ali você quer dizer, serviços. Isso, se eu quiser lógico, se eu quero ir num hospital, quero saber que hora o hospital, ou um pronto-socorro, quero saber a hora que ele atende, se tem a especialidade que eu preciso. Todas as informações. Todas as informações, tem 156. tudo. E esse SP156, como é que é o acesso dele? Através do celular? Através do celular. Perfeito. Através do celular ou ligando. Ou ligando. Isto. 156. Já atendem. Já atendem. O telecentro da prefeitura. Nós temos mais de call center. Call center, desculpa. Nós temos mais de 1.200 pessoas atendendo. Chegamos a um pico de 2.200 também. Então, maravilha. O que não falta são pessoas para atender e transferir. E a demanda deve ser monstruosa. É incrível, por hora, o número de ligações que você recebe.
Então, você imagina, São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Habitantes, isso. Então, essas pessoas interagindo com o poder público através de um 156, você verifica quais são as demandas. E sábado e domingo também funciona? De segunda a domingo. De segunda a domingo, perfeito. E não 24 horas, que é o horário comercial. 24 horas. Você está brincando? Exatamente. 4 horas da manhã, se eu quiser. Verdade, porque tem tudo a ver. Eu, de repente, preciso de um pronto-socorro, eu estou em determinado lugar, ou preciso de alguma coisa que seja um equipamento da prefeitura. Olha, tá aí, ó, importantíssimo. Você liga, até é bom, viu? Nós vamos colocar nos nossos caracteres, põe assim, ó, SP156, canal de comunicação para o cidadão. Prefeitura de São Paulo. SP156, canal de comunicação para o cidadão, Prefeitura de São Paulo. 400 serviços que a Prefeitura tem disponíveis online para o cidadão, tá bom? Isso vai aparecer em caracteres para nós, para todos os nossos telespectadores. Aliás, já está aparecendo, né? Querido secretário, eu gostaria também... indiscutivelmente, o senhor citou algumas vezes na sua entrevista o problema da questão da pandemia do Covid-19. E eu queria dizer, na verdade, tudo mudou, o mundo mudou, não é? Tanto que essa coisa agora do novo normal, não é? Que é uma prática que nós, eu, o senhor e todo mundo, né? A querida Carol, sua assessora de imprensa, meu querido Emerson Mota também, que tem um trabalho fantástico, né, desenvolvido na sua secretaria. Na verdade, a gente tem aqui uma preocupação muito grande. Como é que tudo isso tem sido, através do senhor, enquanto secretário, recepcionado? Qual é a orientação que o senhor dá para os seus liderados? Como é que o senhor está vendo a continuidade? Quer dizer, o senhor, óbvio, poderia contar aqui para nós as conversas que os senhores têm tido lá nas reuniões de secretário? Qual é o pensamento do nosso querido prefeito Bruno Covas para começar a fazer com que tudo funcione dentro do normal e tal? O senhor tem alguma... Sim, eu acho que a maior discussão que nós tivemos e a maior preocupação que o prefeito tem até hoje é preservar a vida das pessoas. Sim. Eu acho que isso foi a primeira prioridade e instrução que nós recebemos. Sim. Agora, não só preservar a vida das pessoas, mas fazer uma retomada responsável, onde as pessoas possam voltar a uma nova normalidade, principalmente visando aquilo que é a geração de renda e a economia como um todo. Então, as pessoas, pouco a pouco, terão as suas oportunidades, terão muitos desafios pela frente. Eu vejo, do ponto de vista empresarial, como as empresas como um todo sofreram com essa pandemia, mas, ao mesmo tempo, surge uma nova possibilidade de negócios mais produtivos em relação, basicamente, a interagir diretamente, como acontece hoje, à distância. Sim. Então, nós ganhamos tempo, nós conseguimos falar com mais pessoas ao mesmo tempo, e isto está inserido em uma nova cultura pós-pandemia. Então, nós temos que retomar a nossa economia, nós temos que retomar as oportunidades, mas, principalmente, ter muito cuidado com a saúde sempre em primeiro lugar. Particularmente, a gente sempre tem preocupações, não é? Eu fui coordenador da Secretaria de Estado de Esportes e Turismo, né? E a gente tem a honra aqui de estar recebendo o seu coordenador, que é o Emerson Mota, que é da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Excelente profissional. Exatamente. E a equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. A Carol, né? A Bia também, que está aqui. E eu também, a Kênia Mota, grande irmã do Edson, do Emerson, perdão, eu o conheço há muitos anos, né? Minha colega, jornalista também. E a gente, no fundo, tem uma preocupação muito grande com as pessoas que trabalham com a gente, não é? Porque eu fui presidente do Anhembi, modéstia à parte, eu que construí o sambódromo, não é? Paulistano. Nós é que incrementamos o Carnaval de São Paulo, porque a época quando eu entrei, em 93, o Carnaval é um grande, não é?
acontecimento da cidade e do país, porque a gente tem que entender o Carnaval como um grande evento para a sociedade, porque o Brasil é conhecido como um país do Carnaval. Quando muitos criticam, xingam e tal, se a gente levar isso com profissionalismo, como nós fizemos na nossa época, tanto que construímos o AMB, construímos o Sambódromo, de forma, com 33 mil novos lugares, né, com os camarotes, né, com toda a parte de pista, a arquibancada monumental, né, com os camarotes todos especiais e tal, enfim, fizemos algo as torres, né, onde ficam os juízes, né, que avaliam os desfiles, enfim, fizemos algo extremamente profissional. E na área da inovação e da tecnologia não é diferente, né? Porque você precisa também, e a inovação ainda é uma coisa do seguinte, o que nós estamos falando agora, um segundo depois, já mudou. Pode estar desatualizado. Já né? Desatualizado, exatamente. E existe dentro da Secretaria do senhor, os senhores estão pensando na cidade de São Paulo para o século 22, quer dizer, também não vamos tanto, mas no século 21, mas em 2050, quer dizer, o que poderia ter? Porque é uma coisa, secretário, aproveitando a sua presença aqui e outra, a sua expertise também, não é? Quer dizer, alguém formado com curso no MIT, não é? Com pós-graduação na GV, com um curso de engenharia numa universidade, eu conheço a Universidade de Miami, né? Já estive lá, então sei o grau de capacidade e de competência. Então, na verdade, eu não tive a honra de estudar, mas estive lá. Porque eu, quando fui secretário, na verdade, eu acabei visitando muitos países em nome da cidade de São Paulo. Por quê? Porque ninguém visitava. Quer dizer, como é que você vai apresentar uma cidade? O que eu fiz? Visitei as universidades, visitei os centros de convenções, conheci mais de 30 centros de convenções no mundo inteiro. E fui falar com os presidentes dos centros para dizer, ó, nós temos um centro de convenção lá em São Paulo, que é o Centro de Convenção AMB, Turismo e Eventos da cidade de São Paulo, que hoje é o SP Tours, tá certo? Que é responsável, que é o maior, é o 8º maior centro de convenções do mundo, e é responsável pela movimentação de toda uma cidade que é a cidade de São Paulo. Na época, eu não sei se ainda esse dado é verdadeiro, mas na época, se nós fechássemos, agora não é mais verdadeiro, até porque já tem outros grandes centros, né? Mas se fechássemos o AMB, faliria toda a rede hoteleira do estado de São Paulo. O senhor tem importância o que era o AMB na década de 90. Não é? Quer dizer, já foi para a década de 80, até porque meu querido amigo saudoso, não é? O Caio Machado de Carvalho, quer dizer, um homem de uma visão, não é? Estratégica. Na década de 60, ele construiu o AMB com 78 mil metros de área de exposição. Tenho certeza que na época os caras falavam, ô, Caetano, você tá louco? Pô? Você vai construir um centro de convenção com 78 mil metros na década de 60, quando o pessoal fazia aquelas feirinhas de 500 pessoas, 1000 pessoas e tal. Não, ele já tinha visto o centro de convenções da Alemanha, não é? Aonde você tem ali centros de convenções, na época, com 200 mil metros. A Alemanha conseguiu, não só a Alemanha, Espanha, França, a nossa Espanha, conseguiu sair do caos da Segunda Grande Guerra através do quê? Do turismo. E a Alemanha, como não tem muitos, né, mares e coisas maravilhosas para competir com o mundo, o que eles fizeram? Atraíram, você vê, o Centro de Convenções de Colônia tem exatamente 250 mil metros de área de exposição, e eu estive lá, né? Para andar lá dentro, você tem os carrinhos, sabe esses carrinhos de golfe? Sim. Então você anda com os carrinhos. Conheço, né? O senhor conhece? Conheço. Bom, é verdade, o senhor é espanhol, não é? Sabe o que tá ali na Europa, e o orgulho que... Olha, eu fui no Juan Carlos I, centro de convenções de Madrid, não é? Maravilhoso, centro fantástico, não é? Riquíssimo, enfim, com todas as, não é? Os requintes da dinastia espanhola, né? Do rei Juan Carlos e tal, aquele emblema maravilhoso do brasão, né? Do reinado espanhol, enfim, da coroa espanhola, né? Então, secretário, eu acho assim, o que realmente a secretaria, não é? De inovação e tecnologia tem pensado
em termos de futuro para a cidade de São Paulo? Existe isso? Quer dizer, o senhor tem uma comissão que pense nisso ou que possa montar um projeto nesse sentido? Não, o nosso grupo de secretários, cada um com a sua vocação, a sua experiência, Sim. É óbvio que a gente toma decisões para 4, 5, 10, 15, 20 anos. Então, uma cidade como São Paulo não dá para tomar decisões imediatas. Exato. Você toma imediatas para resolver as questões imediatas. Sim. Mas há um projeto, e já estamos em andamento nesse projeto, de estratégia de médio e longo prazo. Sim. Digitalizar os serviços da prefeitura em 100% é um projeto de longo prazo, mas que nós conseguimos fazer no curto prazo. A pandemia auxiliou muito a acelerar esse processo de digitalização. Né? Porque agora é tudo home office. Exatamente. Então, isso facilitou muito. Muito. Quem está no poder público tem que pensar no médio e longo prazo. Sempre. Sempre para ter uma gestão diferenciada é a questão da gestão estratégica. Onde nós queremos estar, independente de quanto tempo nós estamos agora, nós temos que pensar o agora, daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu sei que aí tem muitos interesses comerciais e de empreendedores, porque a vida é assim, né? Você que vive numa sociedade organizada, democrática, politicamente correta, você tem que respeitar todos os segmentos. E o mais importante são dos empresários. Mas o senhor acha que há possibilidade de se implantar um sistema de Wi-Fi para quem esteja na Praça da República, na Praça da Sé, na Praça João Mendes? O senhor vê a possibilidade disso? Hoje já tem. Ah, hoje já tem? Já tem ponto Wi-Fi nas principais praças do nosso município. E a prefeitura que é responsável? A prefeitura é Wi-Fi livre. É a prefeitura que instala. Que maravilha. E nós temos 300 pontos distribuídos na cidade e nós devemos avançar para mais 300 pontos. E nós devemos anunciar em breve um fechamento com uma empresa privada que vão inserir mais 120 pontos de Wi-Fi livres. Para a cidade de São Paulo? Para a cidade de São Paulo. Nós deveremos, assim, a nossa percepção de finalizar esse projeto com no mínimo 450 pontos de Wi-Fi livre, mas nós estamos trabalhando com uma meta de 624 pontos até o final do ano. Que maravilha! Você vê, então, com todo respeito, eu particularmente estou ali todos os dias e eu não sabia, não é? Quer dizer, não sei também, de repente até muito fácil o meu celular deve ter usado. É muito fácil checar onde tem Wi-Fi, porque você vê as pessoas ao redor concentradas com um sinal. Ah, entendi. Então é por isso que na Praça da Sé... Bom, a Praça da Sé tem concentração de um monte de gente, das mais variadas tribos, né? Mas na comunidade você percebe que a concentração que a maioria está sintonizada Não precisa estar todo mundo junto. Lógico, não, entendi. Mas a ali... variação, você percebe um sentado conversando. Que é onde o sinal atinge com maior facilidade, né? Entendi. E nesse período de pandemia, o senhor vê a possibilidade da tecnologia estar ajudando mais o cidadão? Eu acho que na pandemia o cidadão descobriu a tecnologia. Fantástico. Porque quando ele teve que ficar em casa, e ainda nós temos que ter esses cuidados, ele tinha que acessar a tecnologia para resolver suas questões, para não sair de casa. Ali sim, o nosso município de São Paulo, com a digitalização de seus serviços, auxilia ao cidadão de casa resolver as questões com o município, ou através de 156, ou através dos aplicativos que nós fornecemos para a sociedade. Então, a tecnologia com esta pandemia acelerou violentamente, no bom sentido, o acesso de inovação tecnológica do cidadão aos serviços prestados pelo município. Que bom. Secretário, agora que nós estamos vivendo aí esse novo Brasil também, qual é o senhor, não é, como um homem vindo da iniciativa privada, um empresário, não é, de respeito, e que está à frente de uma Secretaria de Tecnologia de Informação, não é, e Inovação, o que o senhor espera desse novo Brasil? Qual a sua visão sobre o que o senhor pensa da nossa economia ou das reações, não é, desse novo Brasil que está surgindo? Para
ser bem honesto, porque o seu programa percebi claramente que a transparência das palavras e os posicionamentos não tem dúvida. agregam valor. Sim. Eu acho que nós vamos sair desta pandemia muito mais consciente com o aspecto social. A tecnologia, ela pode dar uma junção social, mas ao mesmo tempo, se não há acesso a essa tecnologia, as camadas mais carentes terão dificuldade de se inserir no novo após pandemia. Então nós temos que cuidar muito bem do nosso emprego, das oportunidades, cuidar dos jovens, acessar esses jovens o mais rápido possível a oportunidade de trabalho, Sim. não só trabalho, mas a questão da educação em uma fase diferente que vai acontecer. A educação é a essência de transformação do ser humano. Sim. Então, eu espero que nós tenhamos um pós-pandemia muito mais humano, cuidando do social e dando oportunidade às pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Isso é muito bom. E o senhor tocou aqui num aspecto importante, né? Dentro da sua entrevista, que, na verdade, nós temos uma responsabilidade social muito importante, né? E todos nós, tanto o poder público como todos que fazem parte da sociedade civil organizada, né? E o que efetivamente a secretaria poderia, dentro desta linha, vamos supor, eu estou aqui fazendo um raciocínio. O cidadão tem uma empresa, não é, que está precisando de um auxílio na parte de tecnologia. Ele não conhece nada, ele tem já a empresinha dele lá, não é, instalada no bairro dele e tal, e ele está precisando de algumas informações de como ele monta um site, como ele faz a parte toda, não é, de comunicação visual, de tecnologia da informação, ou seja, como é que ele se apresenta, de que forma ele pode aparecer nas redes sociais. Os senhores teriam um trabalho nesse sentido? Hoje, não só para empresas, mas estudantes também, enfim. Mas hoje, porque, me permita, sim, secretário, desculpa. porque o nosso... Não, por favor. Porque o nosso programa, graças a Deus, tem uma boa audiência. E vai para o Brasil inteiro, né? Então, infelizmente, né, tomara até que os prefeitos que estejam nos assistindo ou as autoridades de outros estados, né, copiem, dentro da possibilidade, o que São Paulo vem fazendo aqui na administração do prefeito Bruno Covas. Mas quem está aqui em São Paulo, não é, todos os bairros, os municípios, e até o seguinte, os municípios não é, que são conurbados, não é, com a cidade, Osasco, Guarulhos, não é, São Bernardo e tantos outros, quer dizer, podem também se utilizar dessa tecnologia que São Paulo está usando, né? Até porque somos todos brasileiros. Com certeza. Não é? Não dá para o cara na entrada do atendimento, ó, me mostra sua identidade para ver se você mora em São Paulo ou em São Bernardo, né? Essa é a questão do telecentro. O telecentro Isso. dá essa oportunidade das pessoas se inserirem no telecentro, onde nós temos, como eu comentei, monitores e pessoas capacitadas para ensinar as pessoas. Nós temos programa de capacitação. Ontem mesmo eu estive no Bom Retiro visitando um telecentro, onde as pessoas estavam lá fazendo currículo. Sim. E as pessoas, nosso pessoal ensinando como fazer um currículo. Principalmente para para mulheres imigrantes. Isso. Então, quem for imigrante, precisa de trabalhar e precisa fazer um currículo, pode ir no nosso telecentro no Bom Retiro. Mas os outros telecentros, os 130 telecentros, eles têm essa vocação de auxiliar o cidadão. Então, se o cidadão precisa de um currículo, não sabe fazer o currículo, nós teremos gente especializada para ensinar e acompanhar como fazer um currículo, para que eles possam apresentar este currículo em alguma empresa em busca de uma oportunidade de trabalho. Perfeito. Olha que interessante, eu peguei aqui, se você estiver na cidade de São Paulo e você precisar de informações, não é? E essas informações não lhe sejam ali no momento apresentadas, você entra no site da prefeitura, que aí você tem todas as informações, inclusive aonde é cada um desses 130, não é? telecentros e tal. E, por outro lado, se não, você, através do 156 no telefone,
não é? Faz o agendamento. Faz o agendamento. Para você ir no telecentro da sua escolha. Quer dizer, mais facilidade impossível, né? Com certeza. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Eu gostaria, na verdade, de saber também do senhor uma coisa que é importante, né? Tanto o Telecentro como o Descomplica, eles demonstram uma inovação da tecnologia, né? Da informação. Agora, no fundo, qualquer pessoa que precise dessa informação, ela pode acessar, não é? Qualquer pessoa. E totalmente gratuito. Sim. Certo. E a pessoa que vá participar dessas... ele pode, na verdade, ter uma constância. Quer dizer, vamos supor, uma pessoa que precise, está montando a empresa dela. Então, a dificuldade dela não é uma, é 50. Quer dizer, todos os momentos que ela tiver as dificuldades, ela pode entrar em contato, ela pode fazer o acesso, ela pode, inclusive, existe uma via, de repente, porque também tem o seguinte, você pode ter uma dificuldade muito grande de situação de chegada, né? Porque, vamos admitir, o cara mora em Mazilac, o senhor sabe onde fica Mazilac? Mazilac fica no extremo sul da cidade de São Paulo, né? Depois de Parelheiros e tal, já divisa com Itanhaém, né? Praia Grande, Itanhaém e tal, né? Então é uma cidade complicada, perdão, um bairro complicado. Quer dizer, vamos supor, a pessoa está ali, eu tenho certeza que o senhor deve ter o Telecentro ali em Santo Amaro, deve ter, enfim, não é? Que é longe, que não é perto. Tem Quer dizer, Heliópolis, por exemplo. Heliópolis, então, vamos supor, essa pessoa, ela poderia fazer isso via internet, se ela tiver lá um computador? Ela pode acessar. O mais importante, eu tive semana passada visitando Heliópolis. Sim. E lá, respondendo rapidamente a sua pergunta, sim, eu tive a possibilidade de encontrar, sim, uma senhora que vai no telecentro, eles ficam 1 hora, porque não dá para ficar direto, uma hora. Sim. Ela, através de acessar a internet, sim, ela acessa ideias, ela é uma artesã, e ela transforma essas ideias em produtos. Perfeito. E ela vende via sistema. Perfeito. Então, o Telecentro virou um canal não só de comunicação, sim, mas um canal de venda de seus produtos, criados por ela. Então, o Telecentro dá essa oportunidade às pessoas de irem lá 1 hora, serão atendidos para desenvolver aquilo que é da necessidade da pessoa. Maravilha. Secretário, não parece, mas nós já estamos aqui há 58 minutos nessa belíssima entrevista. Foi muito boa, o senhor fala muito bem, se apresenta bem. Um assunto importante que o nosso telespectador tem interesse, né? E tenho certeza que devem ter gostado. E o senhor tem aqui a oportunidade de aproveitar esses 2 minutos e meio aí para falar o que o senhor desejar com a finalidade do encerramento da nossa entrevista. Por favor. Eu queria agradecer a oportunidade a quem nos está assistindo, entender que os nossos projetos estão diretamente ligados a projetos sociais, onde nós acreditamos que a transformação das pessoas estará presente através da tecnologia, e não é só ter a tecnologia, nós temos pessoas capacitadas que vão acompanhar esse acesso tecnológico. Há uma orientação muito clara do nosso prefeito Bruno Covas, um prefeito jovem, um prefeito determinado e tecnológico, de que nós tenhamos todos os nossos serviços digitalizados, serviços para facilitar a vida do munícipe. Então, o meu agradecimento, parabéns pelo seu programa, realmente o tempo passou muito rápido e muitas vezes nós estamos aqui como entrevistados para falar aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, mas seu programa ele é muito mais amplo de aquilo que o entrevistado está para falar, porque nós temos que abordar assuntos muito importantes para quem nos está assistindo de uma forma integrada, estratégica e global. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uma honra, secretário. Muito obrigado por ter recebido o senhor aqui. Eu acho que o senhor foi muito didático, né? Soube explicar tranquilamente. Eu acho que todas as dúvidas e os esclarecimentos foram tirados aqui. A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia vem, sem sombra de dúvida, prestando um trabalho fundamental para a cidade de São Paulo.
Quero agradecer também meu querido amigo Emerson Mota, a Carol, sua assessora de imprensa, e todos aqueles que, de forma direta ou indireta, a minha produção, a ACESP, né, a Associação dos Canais Comunitários, a ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, através do nosso presidente, o meu vice-presidente na Associação Paulista de Imprensa, que é o empresário de comunicação, o jornalista Fernando Mauro Treza. E eu quero deixar aqui, não é, como a gente está falando em tecnologia, e a tecnologia normalmente nos deixa um pouco desumanos, não é? Porque é natural, não é? A tecnologia, esse aparelhinho aqui é responsável, né? Esse aparelhinho aqui é responsável, na verdade, pela mudança do mundo, não é? Hoje tudo foi, sem sombra de dúvida, alterado, não é? E transformado em razão da tecnologia da informação com o que nós temos hoje. E eu queria dizer o seguinte: se tudo estiver errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se achar seguro, definitivamente. Fernando Pessoa. Secretário, uma honra ter o senhor conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez. Felicidades e até o nosso próximo programa, Sala de Imprensa. Não percam. Tchau, tchau.